Saudações em Cristo, Pastor Levi Longaray, falando com todos vocês. É um prazer muito grande poder estar em mais um vídeo com vocês. Este é o canal A Bíblia em Foco, canal que tem compromisso com a verdade da Palavra de Deus. Minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, pela vida que prossegue. Minha gratidão a Deus pela vida de todos vocês, contribuintes do nosso trabalho e do nosso ministério. Queridos e amados irmãos, vocês que porventura vão notar um cenário um pouco diferente, eu não devo explicações a ninguém, porque eu sou uma pessoa que em toda a minha vida ministerial sempre tive total transparência naquilo que eu faço. Então isso que vocês estão vendo, antes que alguém venha me encher o saco, ficar me perguntando, como uma determinada irmã ficou perguntando aí esse dia nos comentários, e a casinha do senhor? E a casinha, o senhor está no cenário diferente. Ora, meus irmãos, tem pessoas que podem perguntar por bem, outras podem perguntar por mal. Eu não tenho entrada do YouTube para fazer nada. Não vai pensar vocês que trabalho do YouTube aqui 8 anos me gerou alguma coisa a não ser um celular que eu compro para gravar os vídeos e alguma compra que eu faço no mercado, alguma comprinha, porque eu não tenho contribuintes para me estar comprando algum bem ou andando regalado de forma alguma. Isso aqui que vocês estão vendo foi Deus que proporcionou através dos meus sogros. Isso aqui não é nada meu, isso é da minha esposa. Nós estamos cuidando aqui do prédio que é do meu sogro, tá certo? Então, antes que alguém venha me perguntar, o irmão tá ficando rico, eu não estou ganhando nada. Eu tenho 4 pessoas que contribuem comigo mensalmente com 100 e uma pessoa com R$200, e isso é o que eu tenho. Então vocês nem para fazer uma compra, com 8 anos de YouTube, eu tenho entrada para mim no mercado, feliz da vida no fim de mês, e fazer uma compra para mim e para minha família, porque eu sou um homem que sou dedicado ao ministério, já vai para 30 anos. Então, antes que alguém venha me encher, achando que eu estou aí morando num prédiozinho novo, que eu ganhei dinheiro do YouTube, com essa partida, já eu sempre com a minha transparência que tive desde o começo do canal e que vou continuar tendo, teve pessoas que me ajudou a contribuir, depois parou tudo. Eu nunca tive uma entrada boa no YouTube. O mês que em todo meu tempo de YouTube, o mês que mais, eu vou falar hoje para vocês saberem que comigo o ministério é transparência mesmo. Eu não sou que nem os demais obreiros e pastores que falam e não cumprem com aquilo que falam. Foi em 2 anos atrás, quando o meu querido irmão José Luiz ganhou um dinheiro bom lá, até não precisar estar falando da vida do irmão, ele não gosta que fale, mas só para vocês entenderem que comigo não tem negócio de enrolação, de engodo. Ganhou um negócio, um valorzinho maravilhoso lá do mel, das abelhas dele, parece que era, e ele me deu uma oferta maravilhosa na época de R$1.000, R$1.500. Naquele mês eu ganhei R$2.500 dos irmãos, que faz 2 anos. Foi a maior entrada minha do YouTube até hoje, foi R$2.500. O que seria para minha família de 5 fazer uma compra, comprar uma carne, fazer um churrasco que duraria uns 40 dias, uma compra para mim. Então eu não tenho entrada, irmãos, para alguém estar dizendo não vou ajudar mais o pastor Levi porque ele é corrupto, porque ele comprou casa, comprou um sofá. Cuidado, eu não tenho entrada do YouTube para nada. Tem 4 pessoas que contribuem comigo certinho mensalmente. São isso, e isso aí eu compro comida para minha família. Então, explicando para vocês entenderem, ele mudou de casa, comprou uma casa com dinheiro. Não, e mesmo que eu comprasse uma casa com o dinheiro do YouTube, seria justo, pelo meu trabalho de 8 anos, pelo que eu fiz, pelo que eu trabalhei, mas eu nunca ganhei nada, porque verdadeiros homens de Deus ganham pedrada, tá certo? Então, se alguém quiser me ver bem na vida, com um tratamento dentário, uma saúde boa, comendo bem, alguém que escuta o canal, fica a critério de vocês. Eu não posso fazer nada, nem arrancar nada de ninguém, eu não trabalho assim, eu não vendo bênçãos, não vendo milagres. Se um dia eu ganhar alguma coisa através do YouTube, será do meu trabalho, porque alguém me abençoou. Eu não posso dizer o que alguém tem que fazer ou deixar de fazer por mim. Entende, meus irmãos? Por que a Igreja Apostólica A Bíblia em Foco já não está implantada a nível de Brasil? Porque é uma igreja transparente. Antes da gente começar um trabalho, a gente explica tudo para as pessoas. Então eu não trabalho com enrolo, com engodo. Não. Nosso trabalho é sério, e isso já vai para 30 anos de altar. Inclusive, quando eu estava dentro das grandes igrejas pentecostais, eu poderia ter me beneficiado e me locupletado através do ministério enrolando pessoas. Eu nunca fiz. Então eu não tenho nada
que eu trouxe de ministério. Eu não trouxe nada de Igreja de Jesus Cristo, não trouxe nada de PDA, eu não trouxe nada de Assembleia de Deus, porque eu nunca roubei uma igreja, eu nunca fui um trapaceiro no Evangelho. E é por isso que eu tenho essa moral para falar. Então isso aqui que vocês estão vendo, eu não devo satisfação a ninguém, mas como eu gosto de explicar, e eu estava esperando alguém perguntar, e já perguntaram, não sei se por maldade ou sem maldade, então eu vou explicar. Não é nada de YouTube. E se fosse, era do meu trabalho. Eu não monetizei canal até hoje porque eu não quero ficar sendo presa de alguém ou do YouTube, ou colocar mulheres sensuais, coisas entre os meus vídeos. Mas, vocês entenderam? Se Deus usasse pessoas para me abençoar, é meu trabalho. Eu faço isso com o maior prazer. Mas só para explicar para vocês que o que eu tenho até hoje não veio de lado nenhum, a não ser do decorrer dos anos que a gente tem de vida no ministério e também dentro da família e do casamento, tá certo? Ficou bem esclarecido, porque alguém pode perguntar, o irmão mudou o cenário. Então a minha casinha está ali, foi minha bênção que Deus me deu há 8 anos atrás, quando eu não tinha aluguel, quando eu vivia de aluguel, que eu não tinha nada, sempre fui explorado e massacrado pelas igrejas e abandonado por 4, 5 vezes por igrejas. Então eu sei muito bem o que é uma igreja, eu sei muito bem por que eu quero sair, e as pessoas que um dia, se a gente for congregar e pastorear de novo o rebanho, que Deus prometeu me dar um rebanho muito grande há 3 anos atrás, quando eu estava pregando lá na cidade de Amaral Ferrador. Deus usou um rapaz lá em profecia e ele me entregou profecia, que o meu rebanho, que eu estava sem rebanho, mas que aquele rebanho que eu estava no momento não era o meu rebanho, que Deus ia me dar um grande rebanho para mim pastorear. Então eu fico nas promessas de Deus esperando, mas se vamos pastorear, temos que pastorear de uma forma correta. Vocês entenderam, meus irmãos? Então, o que é meu está ali, foi a bênção que Deus me deu na época, foi o primeiro lugar que descansou minha mente, porque eu e a minha esposa, a gente é muito cansado na vida, estressado de tanto passar luta e trabalho dentro de igrejas e de resistir o diabo e as pessoas dentro por nos perseguir naquilo que nós somos e fizemos e pregamos. Então a nossa vida é essa, não tem segredo. Então aquela casa para mim é um troféu, ela está ali do lado, a minha casinha está bem do lado aqui da minha casa, desse prédio que nós estamos morando aqui, que no caso são dos meus sogros, né? Então a gente fica feliz de saber que Deus, ele não abandona. Os homens, a igreja pode te abandonar, mas Deus jamais te abandonará. Então meu assunto hoje até espichou para dar não devia satisfação, mas os irmãos automaticamente notam um novo cenário e vai dizer, não vou ajudar mais o pastor Levi, porque papapá, porque fica a teu critério, irmãos. Mas aqui nós somos transparentes, e eu acho que aquele que usa de transparência jamais pode ser enganado ou lesado. Então, que Deus levante milhões de contribuintes para contribuir com o meu ministério, do canal Biblifoco e também do meu projeto que eu quero implantar. E se um dia eu tiver condições de colher na lavoura da vida financeiramente, eu sou um dos que mais tenho direito, se é que existe direito, não sei se a palavra correta seria essa, mas porque nunca me vendi por nada e nunca enrolei ninguém com dons espirituais nem com nada. Então, se o que Deus tem para me dar um dia, com certeza, se Ele tem, e eu nunca estive nesse mundo ambicionando de uma forma que tinha que destruir todo mundo para mim me estar no poder, então se Deus tem, ninguém vai impedir, isso é óbvio. Então, queridos e amados irmãos, hoje eu quero falar com vocês, depois dessas considerações, quero falar com vocês sobre o enfraquecimento da igreja atual. Nós estamos passando por um enfraquecimento muito grande na igreja atual. Existem causas, existem fatores do porquê que nós estamos passando por esta fraqueza no Evangelho. O Evangelho, na atualidade, ele tem enfraquecido muito. A igreja da atualidade, ela se tornou uma igreja muito fraca, espiritualmente falando. E o Evangelho se tornou um produto de mercado, um produto de comprar e de vender. Esse Evangelho que nós ouvimos, ele ser pregado, esse Evangelho que a gente tem observado até o presente momento e doravante vamos continuar ouvindo da boca de muitos líderes de nome e renome, de grandes igrejas, megas templos, igrejas pentecostais, tradicionais, neopentecostais. Esse Evangelho é um Evangelho fraco, um Evangelho sem força, sem poder, um Evangelho que não transforma, que não muda, que não liberta, que não redime, um Evangelho que não age
no interior das pessoas, que não mexe com o ser das pessoas. Enfim, é um evangelho que não gera temor e respeito à verdadeira palavra de Deus. E esse é o evangelho pregado nas igrejas atuais, esse é o evangelho pregado nos canais de redes sociais, esse é o evangelho pregado na rua, no boca a boca, esse é o evangelho que se transliterou para os textos de folhetos, de livros, de autoajuda. Então nós vivemos uma época muito ruim, nós vivemos um tempo muito difícil, onde o evangelho perdeu a força. Esse evangelho que a gente ouve ser pregado, ele é muito fraco. Você vê em determinadas igrejas neopentecostais, pentecostais, em desenhos animados, e nas redes sociais, na própria TV, a gente vê um evangelho que é fácil. As pessoas vão na igreja e saem com os seus problemas resolvidos. Em filmes, em desenho, tudo dá certo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Nessas igrejas que pregam essas campanhas de colheita, tudo acontece, mas na verdade nada acontece. Na verdade, isso dá a impressão de algo verdadeiro, mas é algo falso, oco, não tem consistência, vocês entendem? Não, a essência é muito fraca. Ela é uma essência que não é verdadeira. Então você jura, você pensa que alguém mudou, você pensa que aquela família recebeu a vitória, você pensa que aquele rapaz, aquela moça foi alcançado, que houve transformação. Você acha que por ele estar unido naquele corpo docente de uma igreja mundana, que ele está naquele entretenimento, e aí ali tudo é fácil. Ali eles dizem que ali eles foram transformados, que a vida deles mudou, mas na verdade não é que mudou, é que eles nunca mudaram em nada. Eles se mantêm da mesma forma que eles viviam, só que porém dentro de uma comunidade que se diz pregar o evangelho. E esse evangelho fraco não muda eles, mas eles se sentem no direito de dizer que são evangélicos, estão mudados. Então é um evangelho fraco, um evangelho sem temor, sem respeito, um evangelho que não gera transformação, não gera vida mudada. É um evangelho assim da algazarra, das bizarrices, das meninices. É um evangelho sem graça, sem poder, sem unção. E quando se tem unção, é unção forjada, é unção de brincadeira. Quando se diz que há poder, é um poder manipulado. Quando as pessoas dizem que há uma cura, é uma cura manipulada. Tudo nesse evangelho hoje é manipulado, porque é um evangelho fraco, é um evangelho sem cruz. Deixa eu dizer para vocês, antes que eu me esqueça, é um evangelho sem cruz, evangelho sem renúncia, sem rendição, sem perdão, sem abnegação, sem arrependimento e sem transformação. Não há santificação na vida dessas pessoas que se dizem tocadas e transformadas. Não há mudança na vida dessas pessoas. Essas pessoas continuam com as mesmas atitudes, os seus mesmos feitos, o mesmo caráter. Não há uma mudança no caráter dessas pessoas. A personalidade dessas pessoas não é tocada. Essas pessoas não conseguem atingir um conjunto de coisas que vai trazer uma mudança no caráter dessas pessoas. Essas pessoas continuam roubando, continuam cheias de ódio, cheias de mentira, cheias de adultério, cheias de desejos impróprios, cheias de lascívias. É óbvio que estamos no mundo, estamos no corpo da carne, passamos tentações, sofremos investidas do diabo toda hora, todos os dias, mas o que eu quero dizer é que isto é normal. O que não é normal é nós cedermos e vivermos uma vida incoerente, uma vida de acordo com o mundo, com o pecado, uma vida onde nada mais é pecado, onde não se sente, onde não se cheira, onde não se vê, onde não se escuta mais, não se tem mais audição, nem olfato, nem visão do pecado, de nada. Tudo é normal, tudo se pode fazer. Então, essa semana eu estava pensando, junto com a minha esposa, puxa vida, eu quero falar para os irmãos sobre esse evangelho fraco da última hora. É um enfraquecimento tão grande nesse evangelho da última hora, que nós não conseguimos de forma alguma ver as coisas acontecer reais como elas são. Mas é algo tudo falso, tudo postiço, tudo manipulado. Não se vê mais vidas tocadas e transformadas. Não se vê mais um verdadeiro Pentecoste através da pregação da palavra. Não se vê mais pessoas verdadeiramente tocadas e batizadas com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas respeitosas,
línguas de Deus. Vocês entendem? Não se vê mais os dons repartidos dentro da igreja, sendo usado cada um naquilo que foi chamado de uma forma respeitosa, e os dons edificando e trabalhando o seio da igreja. Não existe mais aquele momento especial com Deus, onde as pessoas tinham o seu recôndito de oração, para que eles pudessem ter intimidade com Deus. Ou é uma balela de conversa, ou é uma disputa por quem ora mais, é uma disputa por quem ora menos, é uma disputa por quem vem dos 10º dia de jejum do monte ou da mata, sei lá. Não existe mais aquele temor, aquele respeito. E outra coisa, também não há mais aquela harmonia entre as pessoas. Não existe mais comunhão, não existe mais união, não existe mais, poderia até que dizer, amor entre esses cristãos. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E é verdade. Essas pessoas não têm mais respeito uns com os outros. Não tem respeito entre irmãos. Um pastor derruba seus obreiros, os seus obreiros derrubam seus pastores, os obreiros derrubam seus pastores, as mulheres não são fiéis aos seus maridos, os seus maridos não são fiéis às suas mulheres. E assim eu vou falando, que eu queria falar tópico por tópico, mas assim Deus vai me orientando e eu vou falando a vocês. Os filhos não têm mais respeito aos seus pais, os pais não têm respeito aos seus filhos, de forma tal que comete todo tipo de atrocidade dentro do casamento e fora do casamento, fazendo assim com que seus filhos percam o respeito e tenham eles como exemplo de família e de lar. Enfim, meus irmãos, o que nós poderíamos dizer? E tudo isso são fatores causadores desse descrédito que vivemos hoje, porque hoje falar que é cristão está na moda, não causa impacto, mas falar que somos cristãos nos traz uma vergonha, porque estamos entre aqueles que se dizem cristãos que nunca viveram uma vida de verdadeiro cristianismo, que nunca mudaram suas atitudes, que vivem uma vida incoerente, uma vida que não diz respeito com a vida de um cristão verdadeiro. Então, meus irmãos, o que eu queria compartilhar com vocês é esse evangelho fraco, mas isso não está fraco em vão. Há fatores causadores desta fraqueza. Esta igreja morta, esta igreja enfraquecida, essa igreja que conluiu com o mundo, com o pecado e com todas as coisas desta vida. E esse evangelho fraco, esse evangelho sem graça, sem teor, sem poder, sem força. Quando ele é pregado, a gente não sente aquela máquina propulsora do poder de Deus que a gente conhece do verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, quando ele é pregado na íntegra, ele mexe com a gente, ele impulsiona a gente, ele faz de forma que nós venhamos ficar compungidos nossos corações, porque nós recebemos o impacto do poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poder. A palavra de Deus é poder. Ela é a espada afiada de 2 gumes, ela entra na divisa da médula, vai até as intenções, consegue, meu Deus, penetrar as profundezas de Deus, porque a palavra ela tem poder, e uma vez que ela é ministrada na sua totalidade, ela faz aquilo que apraz, ela não volta vazia de forma alguma. Então a palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira, ela é penetrante, ela é um martelo esmiuçando uma pedra dura e ferrenha. Vocês entendem, meus irmãos? Então, por que esse evangelho não tem mais esse impacto causador de libertação, de transformação, de mudança de vida? Porque o evangelho verdadeiro, ele é caráter. Ele tem seus atributos de mudança. O evangelho verdadeiro, uma vez que ele é ministrado, ele muda uma mulher infiel numa verdadeira serva de Deus, ele muda uma prostituta para ser uma mulher digna de uma vida fiel a Deus. Nada contra as prostitutas, nada contra ninguém, porque hoje em dia nós vivemos um mundo conturbado, onde as pessoas não sabem mais para onde vão, o que fazem, o que deixam de fazer. Então ele muda um drogado, aquele que é drogado verdadeiramente é preenchido o espaço vazio, que ele precisava da droga para preencher. Hoje ele é preenchido por Cristo, ele é pleno e completo, não precisa mais da droga, ele não precisa mais do cigarro, porque o cigarro é um desvio de temperamento, onde alguém há uma necessidade. Ele não precisa mais de bebida alcoólica, porque a pessoa que tem esse costume, esse hábito de beber bebida alcoólica, chega naquele momento do dia, ele precisa desse grama de álcool no seu sangue. Aquilo é um vício, aquilo é uma dependência que se tornou, seja cerveja, seja álcool, seja vodka, seja gin, seja o que for. Você entende? Ele é cheio, então ele não precisa mais desses subterfúgios, dessas coisas para que ele venha ser feliz. Não, ele é uma pessoa realizada. Então o evangelho verdadeiro, ele tem poder
para mudar não só os hábitos, mas os hábitos, os costumes e o homem interior. E ele tem poder também para transformar a pessoa que é derrotada mentalmente, fraco mentalmente, numa pessoa forte espiritualmente, numa pessoa cheia da graça de Deus, numa pessoa que tenha desejo, vontade de vencer na vida, de lutar pela sua vida. Isto é o que o evangelho verdadeiro faz na vida de uma pessoa. Agora, esse evangelho hoje pregado é um evangelho que não muda ninguém. As pessoas continuam se prostituindo, continuam roubando, continuam adulterando, continuam fornicando, continuam traindo, continuam mentindo, continuam passando a perna nas pessoas, continuam se como é que diz assim, lucrando em cima dos mais dos inocentes, dos menos favorecidos, dos aqueles que pouco conhecem. É um evangelho assim que não tem os traços daquele evangelho que Cristo entregou aos apóstolos no seu ministério terreno. Então, quais são os causadores e fatores relevantes deste evangelho estar nessa fraqueza atual? É óbvio, o adultério. O adultério é uma das coisas, o escândalo que através do adultério que esses casais de cristãos têm trazido. Nós vemos hoje um enfraquecimento muito grande no evangelho. Os casais se sentem bombardeados porque se espelhavam em algumas lideranças cristãs e essas lideranças cristãs foram adúlteras ao extremo, envergonhando o evangelho de Deus, enfraquecendo ele, trazendo sobre ele um vitupério. Vocês entendem? Então, quando eu falo que o adultério é uma das ferramentas, o escândalo, ele enfraqueceu muito com o evangelho. Aí nós encontramos aí, eu posso citar nomes, mas eu não preciso citar nomes, mas se os irmãos quiserem, a gente vai citando. Por exemplo, nós encontramos aí escândalos na vida conjugal, encontramos aí traições dentro do casamento, vocês entendem? Todas essas barbaridades aí, esses escândalos que veio à tona através de grandes celebridades, grandes nomes do evangelho. Napoleão Falcão, que caiu em adultério, recasou. Aí vem Davi Miranda Filho, Sérgio Sora, que pregava tudo aquilo, depois despregou, casou de novo. Vem a Isa Reis, foi confirmada aí aos seus devaneios. Aí vem Samuel Mariano e tudo essas pessoas que vocês possam imaginar aí da última hora, que caíram em adultério, que escandalizaram, enfraqueceram o evangelho. Carvalho Júnior foi encontrado na balada lá dançando com a loira, deixou a sua esposa em casa. Aí vem todos esses escândalos, são muitos, eu não vou me lembrar. Aí vem esses pregadores trazendo essa falsa pregação de que são verdadeiros e de repente caem, arrancam a máscara deles. E isso enfraquece também, de certa forma, aqueles que verdadeiramente pregam o evangelho verdadeiro como ele é. Então o escândalo através do adultério, traições, pastores com amantes expostos na internet, pastores presidentes casados, separando das suas esposas maduras, pegando moças novas, indo para outro estado, abandonando a família, entregando as credenciais por casamento, entregando as credenciais viúvos para casar com mulheres separadas. Então tudo isso veio à tona através da internet, veio à tona e isso trouxe um grande escândalo em massa para o Evangelho de Cristo. Olha o caso da Leia, onde anda a Leia, o que ela aprontou ou deixou de aprontar, a igreja tentando provar o que a Leia fez, os irmãos querendo provar o que ela não fez, ela pagando advogado, ela pagando perito. Isso tudo é escândalos intermináveis que enfraquecem com o Evangelho de Cristo, que mata a fé de milhões de pessoas a nível de Brasil e de mundo, por que não? Porque essas igrejas são as maiores igrejas pentecostais que existem no Brasil, isso é referência mundial. Tem países do mundo que ainda não entrou o Evangelho, e quando entra através da Assembleia de Deus, da Deus é Amor e das tradicionais e dessas neopentecostais. Então, quando esses escândalos acontecem a nível nacional, isso impacta a igreja aonde quer que ela esteja. Então, essas pessoas trouxeram muito escândalo, e o escândalo, ele enfraqueceu o Evangelho na última hora. Por causa dessas lideranças aí que eu falei, faltou muitas lideranças aí que caíram em adultério, fornicaram, traíram seus cônjuges, envergonharam com o Evangelho, enfraqueceram com o Evangelho. Aí vem esses cantores e pregadores que estão no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Isso aí tudo faz parte disso que eu estou falando, do escândalo entre a vida sexual, adultério, fornicação, vida conjugal, divórcio, novo matrimônio. Vocês sabem, eu falo aqui no canal há muito tempo que o divórcio seguido de um novo matrimônio é a mesma coisa que adultério continuado. Não existe uma cláusula na Bíblia que libere um homem para um novo casamento a não ser a morte. Isso é claro para quem conhece Bíblia.
Para quem, mas é duro esse sermão. Os discípulos disseram quando Jesus se referiu ao eunuco, ali na sua palavra, sobre os eunucos, ele falou ali sobre os eunucos que se castam por amor ao reino, os eunucos que se castam por amor ao evangelho, e ali ele falou, aí foi questionado, é duro esse sermão? Claro que é duro, ser crente, meu irmão, é muito difícil. O que é fácil é se dizer que é um cristão, porque hoje ser cristão está na moda, ou ser crente está na moda, mas ser um cristão autêntico, um crente de verdade, um crente que realmente tem compromisso com o evangelho, isso é muito difícil, porque isso imprime esforço, abnegação, isso imprime muita garra para você vencer. Você tem que ter muita garra para respeitar a esposa, esposo. Você tem que ter muita garra para respeitar a Cristo, para temer a sua palavra. Você tem que ter muita força de vontade para resistir às tentações. No mundo teremos aflições, sofreremos tentações, mas se nós acreditarmos que ele sofreu e venceu e nós venceríamos naquilo que ele falou que nós seríamos vencedores, nós vamos vencer. Agora, vencer é para quem luta, meu irmão. Você acha que é brincadeira, que é fácil você ter uma vida de 20, 25 anos, 10 anos, 5 anos, seja o tempo que for, sem trair a sua esposa? Isso não é moleza. Você acha que é fácil você ter uma vida de um líder que nunca se vendeu ou viu metal? Não é fácil. E todo mundo é tentado naquilo que ele é tentado, e ele tem que vencer a tentação naquilo que ele é tentado. Eu não sei no que você é tentado, mas não é fácil ser um cristão verdadeiro. Então, é isso que eu estou dizendo. Agora, se esses cristãos que receberam esse evangelho fraco, que congregam nessas igrejas fracas e mortas, isso aí virou moda. Agora, meus queridos e amados irmãos, esses escândalos em torno da vida sexual amorosa, dessas traições, dessas mulheres fora do casamento, essas amantes, essas coisas que vêm em massa nessa liderança, independentemente da placa denominacional, terminou. Isso aí escandalizou muito o Evangelho de Cristo. Outra coisa que tem enfraquecido muito o Evangelho de Cristo é a política dentro da igreja. A política tem destruído com a essência do verdadeiro Evangelho com a igreja. E hoje nós temos representantes e temos uma igreja inflada, inchada, que congrega em torno de um presidente da República que é católico casado com uma mulher pertencente a uma igreja que se diz pentecostal, que para mim é mais neopentecostal do que pentecostal. Então, isso não estou aqui para criticar a pessoa dela nem dele, mas isso virou moda e isso serviu de exemplo para essa massa humana. Então, hoje os cristãos estão idolatrados na política e fazem da política um negócio infiltrado dentro do evangelho e politizam a igreja e se dividem e se enchem de ódio e se enchem de revolta, de palavras, de maldição, palavras proferidas, terrivelmente palavras horríveis de maldição. Então eles tomaram partido em torno de uma causa que não é o verdadeiro evangelho. Política é política, evangelho é evangelho. Evangelho não compactua com política, porque a política é um jogo sujo e mentiroso. O evangelho é algo limpo, tremendo e transparente. Então isso não se casa. Então fizeram do presidente e da primeira-dama um exemplo de vida para eles e segue isso como exemplo. O Evangelho de Cristo não se segue como exemplo nem políticos e nem fora da política que não tem um exemplo na vida conjugal. Ora, meus irmãos, todos sabem que o presidente já passou por 3, 4 casamentos, vocês entendem? Ninguém não pode ser exemplo de vida moral conjugal para ninguém. Nós sabemos que a verdadeira serva de Deus, ela que representa as mulheres cristãs, ela tem que ser tipo uma Sara. Ela tem que ser tipo as mulheres da Bíblia Sagrada. Os homens a mesma coisa. Então a política, ela é outro fator. Falei primeiro do adultério, o escândalo moral e agora estou falando da igreja politizada. Isso é outro fator que enfraqueceu, que destruiu com a essência do verdadeiro evangelho. E um terceiro fator relevante é o ecumenismo, aquela ferramenta do diabo, do anticristo, que seria usada na última hora para enfraquecer o evangelho de Cristo. Hoje nós encontramos na própria pessoa, de novo, do presidente, um homem católico casado com uma mulher que se diz cristã, que une as igrejas, eles vão na missa, depois eles vão na igreja. Então isso enfraquece o evangelho verdadeiro, porque isso coloca na mente das pessoas que catolicismo romano, que é um cristianismo protestantismo falso, é o mesmo que o verdadeiro cristianismo do evangelho que Cristo implantou com a sua igreja, com seus 12. Então, isso aí enfraquece. E essa ferramenta nós encontramos na pessoa do Abner Ferreira, ali da Igreja Madureira, filho do Manuel Ferreira, que foi lá em Buenos Aires se encontrar com o Papa numa reunião de cúpula lá, para declarar a união com o Papa. Quer dizer, a igreja evangélica unindo-se ao catolicismo.
E aí essas aqui se unindo com as demais. Então já é uma ferramenta do anticristo que foi pregada e propagada pelas mídias, pelas redes de televisão. Vocês entendem? Então isso é um fator que enfraqueceu com o evangelho. Isso foi pregado através dos programas com as grandes apresentadoras, ligadas à Unicef, ligadas a todo tipo de ONG e de coisas que fazem parte da agenda global da última hora. Então nós encontramos ali cantoras evangélicas de todas as denominações, no programa da Xuxa, no programa da Luciana Gimenez, nos programas de talk show de televisão, onde elas levaram essas cantoras e usaram essas cantoras como ferramenta para divulgar a agenda global e o ecumenismo que eles queriam. Aí enfraqueceram com essas cantoras, enfraqueceram com esses cantores, com esses pastores, enfraqueceram com o evangelho, e eles se saíram bem por cima, porque se saíram melhor no sentido de que conseguiram implantar o que eles queriam, que era a sua ferramenta do anticristo, o ecumenismo, unindo as igrejas numa só. Unindo a igreja numa só, a gente enfraquece o evangelho. Por isso que esse evangelho é fraco, porque coloca por terra todo aquele trabalho de Martim Lutero. Então, meus irmãos, e hoje eles ficam aqui. Martim Lutero vai lá, enfrenta, derruba aquele império, implanta um evangelho verdadeiro naquela época, e aí agora eles ficam de novo discutindo 5 solas. Não adianta, meus irmãos, pelo amor de Deus, não adianta ficar discutindo, porque aquilo que ele fez foi colocado por terra através de uma reunificação de novo do luteranismo com o catolicismo. Então a gente sabe que estudou teologia, escatologia, a gente sabe que a escatologia ela vai dizer que esse líder é um líder mundial, que ele vai nos últimos tempos unificar as igrejas numa só. Então a igreja verdadeira de Cristo não pode estar unida. Então esse ecumenismo é um terceiro fator muito grande, o escândalo através das lideranças, a igreja politizada, o ecumenismo. Você entende? Por isso que eu sempre disse, aí tinha crentes bestas, otários, que quando a gente pregava um princípio de separação, dizia, você é azeite, você não se mistura. Aí vinha aqueles crentes que não sabem nada, não estudaram nada, mas nem, porque tem uns que estudam, que não estudam, melhor dizendo, mas pelo menos tem um Espírito de Deus para dar um discernimento, mas tem uns que nem isso tem, porque eu não sei, acho que são ruins de cabeça. São os crentes doentes. A gente pregava o princípio de separação, mas você é contra os outros irmãos, você quer se achar o cara, você quer se achar o melhor, eu não sirvo praca de igreja. Aí vem aqueles papos, irmão, você tem que parar com esses jargão, você entende? Isso dá nojo na gente escutar isso durante 30 anos, eu não sigo praca, a questão não é praca, a questão não é praca, você entende? A questão aqui em pauta não é placa de igreja, não é nome de denominação, mas sim que seja a igreja que for, denominação que for, porque Deus não vem buscar denominação, vem buscar um povo ser especial e zeloso. Então, vocês têm que entender o seguinte, que não adianta, se vocês não são zelosos, não adianta defender uma placa, não adianta defender um lugar, porque ele não vem mesmo buscar a placa. Então a gente que está pregando o princípio de separação não está pregando contra a placa A ou placa B, seja a placa que for, se ela estiver pregando o evangelho de Cristo como ele é, verdadeiro, vai causar impacto nas pessoas, vai ser arrebatado naquele dia, porque tem sim que ter o princípio de separação. Uma igreja não pode dar os braços com o mundo, viver o mundo, e andar no mundo e fazer amizade com o mundo e amizade com as demais igrejas que são igrejas caídas e decaídas da graça de Deus. Então quando eu digo, por que enfraqueceu? Como é que você vai dizer que você pode andar de braço dado com o católico? Como que você sabe? Não foi o catolicismo que destruiu a essência do verdadeiro evangelho durante séculos? Não foi os papas que destruíram e mataram milhões de milhares de pessoas nas máquinas diabólicas da Inquisição? Não foram eles que são descritos no Apocalipse 17, aquela prostituta que está embriagada com o sangue dos santos? Vocês são loucos? Vocês beberam gasolina ou beberam água de parto quando nasceram? O que aconteceu com esse povo? O que vocês têm na cabeça que vocês ainda tem que ter a união com a verdade? Não tem. Não, união com a palavra verdadeira, daí não tem, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, me perdoem o seguinte, tem que haver princípio de separação. Você pode me chamar de recalcado, de retrógrado, de arcaico, de enjoado, de tóxico, do que você quiser. Você pode me dizer que eu fiquei rejeitado, que eu vivi sozinho, que eu fiquei humilhado porque eu que fui errado. Fala o que quiser, mas assim, naquele dia de Cristo vamos ver quem está certo. Tem que haver princípio de separação.
Uma pessoa que se diz cristão não pode, de forma alguma, fazer tudo que o mundo faz e viver de acordo com o mundo aí. Um homem que se diz líder cristão não pode dar escândalo em área nenhuma de atuação. Não pode dar escândalo na área moral, vida conjugal. Hoje em dia só sabe ter narrativas e mais narrativas e ações nenhuma. Caiu porque é fraco, caiu porque flertou com o mundo, caiu porque sempre gostou da coisa. E gostar é bom, todo mundo que é macho deve gostar, mas tem que gostar dentro dos padrões que a Bíblia estabelece. E se viu alguma coisa que chamou atenção e é bonito, vai ter que vencer a carne. Esses são os ditames para quem é líder. Ser líder é maravilhoso, mas ser líder imprime muitos deveres, não é só os direitos, tem os deveres. Eu tenho direito em muitas coisas como líder, mas eu tenho deveres em muitas coisas como líder. Então isso é muita narrativa, muita conversa. Então, primeiro, escândalo. Segundo, política na igreja. Terceiro, ecumenismo, essa ferramenta diabólica que tem destroçado o verdadeiro evangelho. E tem muito mais fatores causadores. O quarto, a disputa pelo poder e a moral lá embaixo, trocada por maletas cheias de dinheiro. Eu vejo nesses líderes de hoje, eu vejo nessas pessoas, esse quarto fator é estupefadamente terrível. Tem derrubado milhões de milhares, porque essa gente não pode ver prata nem ouro na cara. Essas pessoas não podem ver euro, dólar, essas pessoas já ficam sonhando com aquela mansão de envidraçada, já ficam sonhando com aquelas igrejonas grandes e mundanas e liberais cheias de gente inflada de dinheiro, de dólar americano, de euro, de franco suíço. Essa gente são enlouquecidos por poder, a ganância por dinheiro vai além. É por isso que eles transformam essas igrejas deles em uma empresa completamente corruptas e fazem dessas ovelhas deles gado, objeto, negócio. Vendem e trocam elas, enganam, e elas ficam lá. Então, vocês entendem o que eu quero dizer? O poder, a ganância, essa liderança atual, esses ministérios outorgados hoje, essas pessoas não entendem nada de ministério. O ministério que essas pessoas vivem hoje é baseado e pautado no dinheiro, no vil metal. Eu comparo essas pessoas de hoje como Balaão e Balaque. O Balaão os líderes dessa atualidade e os Balaques são os demônios e as situações que ocorrem hoje para tentar eles. É muita proposta para amaldiçoar, para pregar o que não é, para sair tirar a doutrina, para não viver uma vida de santidade. É muitas propostas, muitas petições, mas tudo mostrando a maleta do ouro aberta na cara. E se tem uma coisa que essa gente não pode ver é ouro e prata, dinheiro. Então essas pessoas, assim, eles vendem a mãe, eles vendem os filhos por dinheiro. Esses pastores corruptos, essa liderança da última hora. E olha, se escapa uma que outra congregação entre as pentecostais de nome e renome, e se escapa uma entre outras denominações de formação pequena que não cederam às paixões. Eu me lembro que lá em Foz do Iguaçu eu fui arrebentado por uma mulher já de idade, que vivia no Paraguai, tinha um poder aquisitivo no Paraguai, o marido dela morreu, de lá do Paraguai ela veio para Foz, e ali ela ficou, e ela estava na Igreja de Jesus Cristo. E quando o pastor Ademar ia lá, ela dava ofertas grandes para ele na mão dele, porque lá na Igreja de Jesus Cristo tinha um detalhe assim, você pode dar oferta para o líder, que é para o líder, e você pode dar as ofertas na salva. Então o que é da igreja, que é do líder, não estou nada contra, se alguém quiser dar uma oferta para alguém, amém. Só que ela, através daquelas ofertas na mão do líder, ela ficava de dono do pedacinho mandando na igreja. Aí ficava o filho dela e ela mandando na igreja. Então quando chega alguém e assume o trabalho, eles matam. E aí eles ligam, entregam, matam, perseguem. E aí, claro, o líder fica na mão deles porque ganhou uma oferta muito grande deles. Então existe uma benfeitoria. Se alguém quiser me dar uma oferta, eu vou dizer na face, pode me dar, é bíblico, mas não vai me comprar. Se você agir errado, eu vou te disciplinar. Então, essa é a vida de um obreiro. Agora, quando a gente se vende, isso é se vender, porque daí nos perseguiu, nos destruiu por causa de pessoas que alcançavam oferta na mão deles. Quer dizer, a igreja passando por uma luta grande, um perrengue, e ela, em vez de colocar aquela oferta grande na sala para ajudar a igreja, deu na mão da liderança. Então, não estou contra ajudar o líder, ajudar as pessoas que pregam, mas sou contra quando eu vejo maldade por trás. Aí ela era lá uma viúva, veio para ali, arrumou um rapaz novo, se amaziou com ele e por ali ficou ali, visitando como congregada e infernizando o trabalho da igreja e dando oferta na mão do líder. Então, vocês têm que cuidar
porque a falsidade nessas igrejas é muito grande. Eu me lembro uma vez que eles disseram lá na chácara para nós o seguinte: vocês têm que... A gente estava num diálogo que quando a gente assumisse as igrejas, a gente teria que ser igual, com um peso e uma medida para todas as pessoas. Aí, de repente, um dos grandes líderes dele, o vice-líder dele, disse assim para nós: vocês têm que cuidar, meus irmãos, porque tem pessoas que sustentam a igreja em cada cidade, e nessas vocês têm que ter sabedoria para não... Aí eu perguntei, como assim para não tocar neles? Quer dizer que o dinheiro deles, que eles sustentam lá a congregação, pode comprar lá os irmãos. Ele não pode ser disciplinado, os outros podem. Aí já não gostaram. E a gente entendeu ali que tinha pessoas que eram protegidos. Então, congregação que tem respeito, não existe protegido, não existe dizimista rico, não existe dízimo alto, dinheiro não compra a sã doutrina e o caráter da igreja. Então, esse é um evangelho fraco. Por que ele está fraco? Por causa dessa liderança fraca e débil. Eu entrei aqui porque vocês precisavam saber desse tipo de atitude que existe dentro da igreja. Então, esses líderes não podem ver dinheiro. Então, o poder, a ganância pelo vil metal, eles são balaões. Balaões que estão atuando na igreja atual, que não pode ver. Pela maleta de ouro eles amaldiçoam, eles mudam o sermão, eles negociam dentro do gabinete fechado o sermão com o pastor. Aqui tu não prega a doutrina, aqui tu não fala isso, aqui tu não fala aquilo, e mostra a maleta de ouro, e eles ficam: fica tranquilo, pode ficar em paz, pastor, será feita a sua vontade, não a de Deus. E assim são líderes que estragam a igreja, são balaões que negociam a doutrina, que se vendem por mansões, que se vendem por carrões, que se vendem por uma boa caminhonete, né? Que se vende... Quem é que não gosta de uma caminhonete? Quem é que não precisa de uma caminhonete? Principalmente quando você está numa idade mais velha, que você não quer se incomodar com nada. Glória a Deus, se Deus um dia me der uma, eu vou aceitar, mas tem que ser Deus que tem que preparar. Não se vende nada, não se vende as coisas de Deus para se dar bem na vida ministerialmente, porque você vai prestar conta. Então, esse quarto fator é terrível, é a ganância, o poder pelo dinheiro. Se faz tudo pelo poder, porque o poder e a cadeira vai gerar o financeiro, quem está entendendo? Então tem que chegar de qualquer forma na cadeira de poder de uma igreja ou da política, onde quer que seja, porque aquela cadeira vai gerar um valor agregado financeiramente. Então aí é que está os verdadeiros líderes. Por que eu digo que é um evangelho fraco, é uma igreja morta? Porque daí eles não permanecem naquilo. Porque para permanecer naquilo que aprendeu tem que ser muito humilde, tem que ter simplicidade de espírito e tem que ser verdadeiro com Deus. E não pode fazer negociata, nem muvuca, nem pode se tomar uma via lateral ou para chegar a um denominador. Tem que ser ordeiro, justo, fiel nas tratativas, nas disciplinas, nas conversas, nas reuniões. Então, ser um líder verdadeiro hoje está muito escasso, muito escasso. E por que nós vivemos essa fraqueza no evangelho? Por falta de líderes verdadeiros. Por falta de liderança eficaz, por falta de ministério. Existe uma crise ministerial muito grande na atualidade, na igreja atual. E esse é o quarto fator que faz com que esses líderes se vendam pelo dinheiro. Então você pode ver um monte de Balaão com um monte de maleta aberta na cara. Não pode ver. Quando vê o dinheiro, eles ficam loucos, mudam o sermão, mudam o discurso, mudam tudo. Mudam de acordo como se fosse um camaleão, se transformam de um minuto para o outro. Então isso é uma coisa que sempre me chamou atenção quando eu congregava. Poxa, esse camarada pregou uma mensagem tão bonita e tão forte, tão abençoada lá. O que aconteceu com esse camarada aqui? Que aqui esse camarada não pregou nada. Então era um pastor, um obreiro camaleão. E isso na arte de ser camaleões, eles são tremendos. Eles parecem que estudaram isso. Então a maioria dos líderes, dos pastores, são camaleões. São pessoas que mudam e se transformam de acordo com o ambiente, com a cor daquele lugar onde eles estão. Então, meus queridos e amados irmãos, esses 4 fatores são relevantes para nós dizer para vocês que isso enfraqueceu a igreja atual. Isso trouxe uma fraqueza na liderança atual. Vocês estão entendendo? Fica em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.